muito antes de as pirâmides do Egito se erguerem, antes que os gregos moldassem suas colunas ou que os romanos traçassem suas estradas de pedra, algo extraordinário floresceu no silêncio fértil de uma terra entre rios. Foi ali que surgiu a primeira grande civilização da humanidade. Essa região, que os antigos gregos chamariam de Mesopotâmia, literalmente entre rios, se estendia entre o Tigre e o Eufrates. Rios que nasciam nas montanhas do leste da atual Turquia e seguiam serpenteando até o Golfo Pérsico, irrigando vastas planícies que hoje fazem parte do Iraque. Foi nessas terras que o ser humano se reuniu pela primeira vez em cidades. Ali se inventou a escrita, nasceram as leis, e o olhar humano se voltou às estrelas, buscando entender seu lugar no universo. As primeiras formas de vida urbana, as regras da convivência, os gestos que moldam o cotidiano, tudo começou nesse espaço fértil e sagrado. Essa história nos leva a mais de 12.000 anos atrás, quando as primeiras comunidades se fixaram após o fim da última era glacial. Ela atravessa os séculos até o ano 539 antes da nossa era, quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia e encerrou um dos capítulos mais antigos da civilização. Foram tempos em que reis ergueram impérios com tijolos de barro e ferramentas de bronze. Escribas deixaram marcas em tábuas de argila com símbolos em forma de cunha. Arquitetos construíram templos que buscavam tocar o céu, e essas palavras, gravadas no barro e depois endurecidas pelo fogo, sobreviveram mais do que muitos monumentos de pedra. A primeira página da história humana começou a ser escrita na chamada Crescente Fértil, quando o gelo recuava e a humanidade aprendia a viver em conjunto. Por volta do 10º milênio antes de Cristo, o clima foi se tornando mais ameno e estável. No sudoeste asiático, grupos de caçadores e coletores que por gerações seguiram os ritmos das estações começaram a notar algo novo. Algumas plantas, como o trigo selvagem e a cevada, cresciam com abundância em certas áreas, e foi aí que aos poucos algumas comunidades decidiram permanecer por mais tempo em um mesmo lugar. As primeiras aldeias eram simples, pequenos conjuntos de cabanas redondas, feitas de barro e cana. Lugares como Tel Morebeto ou Abu Huraira, no que hoje é a Síria, nos mostram os primeiros traços de uma vida estável. Ainda caçavam gazelas, ainda colhiam pistaches silvestres, mas já não viviam inteiramente à mercê do tempo. No Vale do Jordão, uma dessas comunidades foi além. Jericó, talvez a cidade habitada continuamente mais antiga do mundo, começou a tomar forma há cerca de 11.000 anos. Seus habitantes construíram muros de pedra, não apenas para suas casas, mas como proteção. Levantaram torres, cujos propósitos ainda despertam a curiosidade dos arqueólogos. Mais ao norte, na região da Anatólia, surgiu outro assentamento notável, Çatalhöyük. Ali, as casas foram construídas tão próximas que não havia ruas. O acesso se dava pelos telhados. As pessoas andavam de uma casa a outra como se estivessem dentro de uma grande colmeia de barro. Mas a verdadeira revolução não estava nas paredes nem nas casas, ela acontecia nos campos. Com paciência e um olhar atento, essas primeiras comunidades começaram a domesticar plantas, escolhiam aquelas com grãos maiores, mais fáceis de colher, e com o tempo, o pasto selvagem foi se transformando em trigo cultivado. Assim nasceu, discretamente, a agricultura. Os animais também passaram por mudanças. Primeiro vieram os urus, os antecessores selvagens do gado atual, que começaram a ser criados por sua carne, leite e pele. Depois vieram as ovelhas, as cabras, os porcos. A caça deixava de ser a única forma de garantir alimento. Essa transformação, a revolução agrícola, foi lenta, mas profunda. Espalhou-se gradualmente por todo o arco fértil que liga o Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Pela primeira vez os seres humanos produziam mais comida do que precisavam para o dia a dia, e com esse excedente, algo novo se tornou possível, a especialização. Alguns passaram a fazer cerâmica, outros a fiar, a esculpir, a trocar seus produtos por grãos, e assim nasceu o comércio, e com ele, uma nova forma de sociedade. Durante o 6º milênio antes de Cristo,
Um invento transformaria ainda mais aquele mundo, a cerâmica cozida. Até então, os recipientes eram feitos de pedra, madeira ou fibras naturais, mas ao queimar a argila, criavam-se vasilhas leves e duráveis. Agora era possível armazenar grãos, transportar água, preservar alimentos por mais tempo. A agricultura se tornava mais eficiente. As aldeias cresciam nas planícies secas entre os rios, onde as chuvas eram escassas, mas as enchentes anuais deixavam um lodo fértil. Agora era possível armazenar o grão, transportar água, conservar alimentos por mais tempo. A agricultura se tornava mais eficiente, e as aldeias cresciam nas planícies baixas entre os rios, onde a chuva era escassa, mas as enchentes anuais traziam consigo um barro fértil. As comunidades, com engenho e paciência, aprenderam a desviar a água através de canais. Assim nasceu a irrigação. Por volta do 5º milênio antes de Cristo, essas pequenas aldeias haviam se transformado em grandes povoados, numa região que mais tarde receberia o nome de Sumer. Lugares como Eridu e Uruk, que começaram como simples comunidades agrícolas, cresceram rápido e se tornaram verdadeiras cidades. Gerir a água exigia organização. Já não bastava o comando de famílias ou clãs. Era preciso coordenar esforços, construir diques, limpar canais, manter os sistemas funcionando. Foi nesse contexto que surgiram novas formas de autoridade. Hierarquias começaram a se formar. Quem controlava os excedentes de grão detinha poder. Quem interpretava a vontade dos deuses conquistava autoridade. Assim nasceram os templos. Primeiro como simples altares, depois como grandes centros religiosos, econômicos e administrativos. Ali se armazenava o alimento, distribuía-se a comida e realizavam-se rituais para garantir boas colheitas. A religião também se transformava. As forças da natureza, às vezes generosas, às vezes destruidoras, passaram a ser compreendidas como manifestações divinas. A água, a seca, as tempestades, já não eram só fenômenos, eram mensagens. Era preciso entendê-las, aplacá-las, reverenciá-las. No centro desse processo silencioso, a argila ganhou novo valor, tornou-se o primeiro suporte da memória humana. Não havia papel, nem tinta, mas mãos sábias moldavam tábuas úmidas e deixavam nelas marcas profundas. No início, eram pequenos objetos de barro com formas simples, que representavam quantidades, uma bolinha para uma ovelha, um cone para um jarro de grãos. Com o tempo, essas formas viraram símbolos, e os símbolos viraram escrita. A humanidade havia inventado algo que mudaria para sempre seu destino, a linguagem escrita. As primeiras palavras da história não foram poemas nem orações, foram registros, contas, listas de objetos, transações envolvendo grãos, animais, cerâmica. Era a contabilidade dos templos que exigia aquele novo idioma, e com ele começava a história escrita. A partir de pictogramas simples, nasceu um sistema mais abstrato, a escrita cuneiforme. Seu nome vem das pequenas cunhas que os escribas pressionavam sobre a argila com estiletes de junco talhado. Com ela, não só era possível registrar, mas também transmitir ideias complexas, compartilhar conhecimento, preservar mitos. Com o passar do tempo, essas tábuas de barro passaram a conter hinos aos deuses, tratados médicos, listas de estrelas, receitas, orações, contos e leis. A voz de uma civilização que florescia no silêncio das planícies inundadas começava a ecoar pelos séculos. Nas primeiras cidades sumérias, a vida girava em torno dos templos. Ali, não trabalhavam apenas sacerdotes. Havia cozinheiros, oleiros, tecelões, agricultores, contadores. As cidades não eram apenas aglomerações humanas, eram organismos vivos, com bairros, mercados, áreas cerimoniais, zonas de produção e grandes armazéns. Uma das mais antigas cidades conhecidas chegou a ocupar mais de 200 hectares e abrigava dezenas de milhares de pessoas. No centro, erguia-se um templo pintado de branco, sobre uma plataforma que dominava o horizonte. Aquela construção monumental
não era apenas um local de culto, era também o coração econômico e administrativo da cidade. O templo era o centro pulsante. Ao seu redor, outras cidades começaram a florescer. Eridu, considerada a mais antiga, Lagash, Nippur, Kish, Uma, cada uma com sua própria divindade protetora, seus templos, seus governantes, eram cidades-estado autônomas. Às vezes cooperavam, outras vezes entravam em conflito. Cada cidade possuía uma identidade única. Seu deus patrono era visto como o verdadeiro soberano. O rei humano apenas governava em seu nome. Os templos acumulavam riquezas e terras, controlavam os estoques, ofereciam trabalho a milhares. As estruturas sociais tornaram-se mais complexas. Agricultores e artesãos viviam em casas simples, nobres e sacerdotes, em grandes residências decoradas. Escribas, formados desde a infância nas casas das tábuas, eram a elite intelectual que sustentava o sistema. A religião estava presente em tudo. Os deuses sumérios não eram distantes ou abstratos, eram seres poderosos, com emoções humanas, muitas vezes caprichosos, e era preciso agradá-los com rituais, oferendas e festas. Enlil, deus do vento e da tempestade, era temido. Enki, senhor das águas subterrâneas e da sabedoria, era ouvido com respeito. Inanna, deusa do amor e da guerra, era celebrada com paixão. Cada cidade elevava seu deus acima dos demais, e os conflitos entre cidades também eram lidos como disputas entre divindades. Com o tempo, a autoridade dos templos passou a dividir espaço com uma nova figura, o rei. No início, em tempos de crise, nomeava-se um lugal, literalmente grande homem, para liderar o povo em batalhas ou catástrofes naturais, mas alguns desses líderes mantiveram o poder mesmo após a crise. Assim nasceram as dinastias. Com o tempo, o rei não era apenas um chefe militar, tornava-se uma figura sagrada, não um deus, mas alguém escolhido pelos deuses. Sua palavra tinha peso de lei. Seu palácio se tornava uma estrutura paralela ao templo, com administração própria, cortesãos, escribas e celeiros. No fim do terceiro milênio antes da nossa era, os feitos dessa civilização já eram grandiosos. Tecidos finos, ferramentas de bronze, rotas comerciais que cruzavam o mundo conhecido, da Anatólia ao Vale do Indo, das montanhas aos litorais do Golfo Pérsico, obsidiana, lápis-lazuli, conchas marinhas, madeiras exóticas, tudo chegava aos mercados de Sumer. As cidades se expandiam, cercavam-se com muralhas, embelezavam-se, e as construções, antes de barro cru, agora passavam a ser feitas com tijolos cozidos, mais resistentes, mais duradouros. Construíram-se canais, pontes, grandes praças. A roda foi aperfeiçoada, não apenas nos carros, mas também no torno do oleiro, o que permitiu produzir cerâmica em série, com grande precisão e beleza. E à medida que os objetos e as estruturas se tornavam mais duradouros, o mesmo acontecia com as ideias. Surgiram os mitos, nasceu a literatura. Numa das tábuas mais antigas, é contada a história de Gilgamesh, rei de Uruk, que após a morte de seu amigo Enkidu, parte em uma jornada em busca da imortalidade. Ele não a encontra, mas descobre algo ainda mais profundo, que a verdadeira eternidade está nas marcas que deixamos no mundo, nas cidades que construímos, nas histórias que contamos. Esse relato, considerado a primeira grande obra épica da humanidade, ainda hoje ressoa com força surpreendente. Nele, surgem perguntas que continuam vivas: o que significa ser humano? Qual é o sentido da vida? Como lidamos com a morte? Mas nem tudo era harmonia na terra entre rios. Com o crescimento vieram também os conflitos. As cidades competiam por recursos, água, terras férteis, rotas comerciais. As disputas eram constantes e muitas vezes terminavam em guerra. Eram erguidos exércitos, templos eram saqueados, campos destruídos. A prosperidade andava de mãos dadas com a violência. E então, nesse cenário fragmentado, surgiu uma figura que mudaria o rumo da história: Sargão, o rei de Acádia. A partir de uma cidade ao norte,
Não muito distante da atual Bagdá, esse líder de língua semita iniciou uma campanha que o levaria a criar o primeiro grande império da história, mas isso já é outro capítulo da nossa viagem pela cuna da civilização. No norte das terras mesopotâmicas, longe dos pântanos do sul e das muralhas brancas de Uruk, uma nova cultura crescia, à margem das antigas cidades-estado. Era uma cultura aparentada, mas distinta. Falavam uma língua de raízes semíticas e, embora herdassem técnicas e costumes dos sumérios, mantinham sua identidade própria. Nesse ambiente fértil, entre colinas e vales próximos ao que hoje é Bagdá, uma cidade cujo local exato ainda é desconhecido, começou a ganhar destaque: Acádia. Dali surgiria uma das figuras mais influentes da antiguidade, Sargão. Seu nome significa rei legítimo, e sua lenda começa com um nascimento humilde. Segundo as inscrições que ele mesmo mandou gravar, era filho de uma jardineira e cresceu entre tarefas simples. Uma versão posterior, já envolta em elementos míticos, conta que foi colocado numa cesta e lançado ao rio, salvo milagrosamente como outros heróis em diferentes culturas séculos depois. Mas além do mito, sabemos que Sargão ascendeu até se tornar copeiro do rei de Kish, uma das cidades do norte, e em circunstâncias ainda obscuras, tomou o poder e consolidou sua autoridade com uma visão inédita para sua época. Ele não queria apenas governar uma cidade, queria uni-las todas sob um mesmo comando, e conseguiu. A partir do ano 2334 antes da nossa era, iniciou uma campanha militar que o levou a derrotar Lugalzagese, rei de Uruk, que havia tentado reunir as cidades sumérias sob seu domínio. A vitória de Sargão não foi apenas uma conquista militar, foi uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, um só homem governava dezenas de cidades, desde o Golfo Pérsico até o Mediterrâneo. Para manter essa nova estrutura, Sargão criou uma rede de governadores, muitas vezes seus parentes, para administrar as cidades conquistadas. Estabeleceu o acádio como idioma oficial do império e promoveu a padronização de pesos e medidas, facilitando o comércio e a cobrança de tributos. Mais que o poder militar, foi a organização que consolidou seu legado. Ele também fundou um exército profissional, com milhares de soldados que, segundo relatos, comiam à sua mesa. Essa força permanente permitia sufocar rebeliões e ampliar sua influência, levando não apenas armas, mas também ideias, tecnologias e cultura. Durante décadas, Sargão governou um território tão vasto como jamais se havia visto. Ao morrer, deixou o trono para seus filhos, que enfrentaram o desafio de manter unido um império diverso, repleto de línguas, deuses e tradições diferentes. Seus sucessores enfrentaram rebeliões internas e ameaças externas, mas um deles, seu neto Naram-Sin, conseguiu restaurar o controle e levar o império ao seu auge. Naram-Sin foi o primeiro a ir além na divinização do poder. Não apenas dizia ter sido escolhido pelos deuses, passou a ser representado como um deus em si. As inscrições traziam seu nome com o símbolo divino. As estelas o mostravam maior que os outros, usando uma coroa com chifres, símbolo reservado às divindades. Essa transformação do rei em ser divino revelava tanto a ambição imperial, quanto a necessidade de manter a autoridade sobre um território tão vasto. Mas essa grandeza também anunciava sua queda. Governar um império dessas proporções com os meios de transporte e comunicação da época era uma tarefa monumental. As revoltas se multiplicavam, povos submetidos resistiam ao controle central. As tensões internas se intensificavam, e do leste surgiu uma nova ameaça, os Guti, povos das montanhas que, após décadas de instabilidade, começaram a atacar com força crescente. Por volta do ano 2154 antes da nossa era, o Império Acádio caiu. As cidades antes unificadas se fragmentaram novamente. A grandeza ruiu, e uma sensação de perda se espalhou entre os povos que viveram à sombra de Acádia. Mas embora o império tenha desaparecido, o modelo que Sargão criou não se perdeu. A ideia de um poder central, de uma administração imperial,
de uma língua unificadora. Tudo isso permaneceu na memória coletiva. Durante séculos, muitos tentariam repetir o que Sargão havia feito, e cada um, em seu tempo, olhou para Acádia como quem contempla um mito de origem. Após a queda do Império Acádio, a Mesopotâmia mergulhou em uma fase de fragmentação e instabilidade. O poder central desapareceu, e as cidades antes unidas sob a força de um único soberano voltaram a se fechar sobre si mesmas. Era uma época de incertezas, marcada pelas incursões de povos alheios à tradição urbana mesopotâmica. Os Gutis, tribos montanhosas oriundas das regiões escarpadas do leste, atravessaram as fronteiras e se estabeleceram em diversas zonas do norte. Embora seu domínio tenha sido instável e breve do ponto de vista histórico, deixou uma marca profunda no imaginário coletivo. Os textos da época os retratam como bárbaros, uma horda selvagem incapaz de compreender as complexidades da vida urbana. Diziam que não conheciam o respeito, que não sabiam cultuar os deuses, que eram estranhos à escrita e à justiça. Mas é possível que essa imagem esteja impregnada de viés e propaganda. A verdade é que, mesmo sem terem estabelecido uma administração estruturada como a de Acádia, impuseram sua presença durante várias décadas, alterando o equilíbrio da região. Enquanto isso, no sul, distante do caos e da interferência estrangeira, começava a germinar um renascimento inesperado. As cidades sumérias, herdeiras de uma tradição milenar, voltavam a ganhar força, não pela conquista, mas por meio de um florescimento cultural, religioso e artístico, que resgatava o melhor do passado e o adaptava a um presente transformado. Os historiadores modernos chamam esse período de renascimento neo-sumeriano. Uma das figuras mais notáveis dessa fase foi Gudea, de Lagash. Esse governante não fundou impérios nem liderou exércitos rumo a terras distantes, mas deixou um legado duradouro e visível. Governou com sabedoria, promoveu a paz e se apresentou ao povo como um servidor dos deuses, um construtor e protetor. É comum vê-lo representado em estátuas de diorito, uma pedra dura e rara, trazida de regiões longínquas, com as mãos cruzadas, em gesto de humildade e devoção. Em suas inscrições, não exalta conquistas militares, mas sim obras públicas, templos, canais e justiça. Seus textos revelam uma espiritualidade sensível. Em um deles, relata um sonho no qual o deus Ningirsu lhe ordena construir um templo, indicando os materiais, as proporções e o projeto com detalhes. Mais do que uma história devocional, esse relato testemunha a conexão íntima entre o sagrado e o cotidiano na cultura suméria. O templo não era um espaço isolado, mas o centro pulsante da vida urbana. Ainda assim, o grande motor político do Renascimento não foi Lagash, mas sim Ur, uma cidade mais ao sul, de onde emergiria uma nova dinastia, liderada por Ur-Nammu. Foi ele quem expulsou os Gutis e reunificou grande parte da região. Ao contrário de Sargão, Ur-Nammu não construiu seu poder com a espada, mas com a ordem, a lei e a infraestrutura. Redigiu o primeiro código legal completo do qual se tem registro, anterior até mesmo ao famoso Código de Hammurabi. Nele, estabeleciam-se multas e compensações, protegiam-se viúvas e órfãos, regulamentavam-se o comércio, a propriedade e os atos de violência. A chamada Terceira Dinastia de Ur foi uma era de esplendor. Templos se multiplicaram, e a arquitetura atingiu novos patamares com os zigurates, torres escalonadas que ligavam a terra ao céu. O zigurate de Ur, com suas imensas escadarias e terraços, dominava a paisagem e simbolizava a ponte entre o deus Nana, a lua, e seu povo fiel. O Estado neo-sumeriano funcionava com impressionante eficiência. Governadores locais reportavam-se ao rei. Os recursos eram coletados, armazenados e redistribuídos a partir de centros administrativos. Escribas registravam cada transação, cada carga de grãos, cada animal nascido. Faziam-se censos, planejavam-se colheitas, regulava-se o trabalho. Não era apenas um governo, era uma engrenagem bem ajustada. Durante o reinado de Shude, filho de Ur-Nammu,
essa estrutura atingiu seu auge. Shude governou por 48 anos e se apresentava como um rei sábio, veloz na corrida, piedoso nos ritos e justo nas decisões. Conta-se que percorreu mais de 160 quilômetros em um único dia, levando oferendas de templo em templo. Lenda ou não, seu longo reinado consolidou o modelo de administração centralizada e estável. No entanto, como tantas vezes na história da Mesopotâmia, os avanços internos não foram suficientes para proteger o estado das pressões externas. A fronteira oriental, onde se erguem os montes Zagros, jamais foi completamente pacificada. Povos nômades e seminômades, atraídos pela riqueza das cidades, começaram a se infiltrar, a se estabelecer em regiões periféricas e a desafiar o poder central. Ao mesmo tempo, os sistemas de irrigação, que durante séculos sustentaram a agricultura, começaram a mostrar sinais de desgaste. A salinização do solo aumentava a cada ciclo de rega, reduzindo a fertilidade da terra. O clima tornava-se mais instável. Diante desse cenário de tensões, os governadores das províncias mais distantes começaram a agir com crescente autonomia, até que alguns deixaram de reconhecer a autoridade do centro. Por fim, por volta do ano 2004, antes da nossa era, a cidade de Ur foi conquistada por povos oriundos do que hoje é o sudoeste do Irã. Seus templos foram saqueados, seu rei capturado. Assim, encerrava-se uma era brilhante. As tábuas de argila, que sobreviveram, relatam esse fim, com uma serenidade que corta como lâmina, uma voz que não grita, mas revela, com profundidade e dor, a queda de um mundo inteiro. A cidade foi profanada, seus habitantes dispersos, os deuses deixados sem altar e o rio coberto de corpos. E, ainda assim, a cultura que haviam construído não se perdeu. Sua língua, sua literatura, suas leis e sua arte permaneceram vivas, adotadas por novas cidades, adaptadas por outros povos, porque, na Mesopotâmia, cada queda foi também semente de um novo começo. Após a queda de Ur, a Mesopotâmia não desapareceu da história, nem mergulhou em um vazio. Foi como uma respiração profunda e constante. A cada expiração de poder, seguia-se uma inspiração de renovação política e cultural. O solo fértil entre os rios não podia permanecer adormecido por muito tempo. Assim, pouco a pouco, surgiram novas forças, novos protagonistas. Entre eles, destacava-se um grupo de povos seminômades conhecidos como amorritas, originários das regiões áridas do oeste, o que hoje seria a Síria. Durante séculos, os amorritas foram entrando aos poucos nas terras férteis da Mesopotâmia. A princípio, vistos como estrangeiros, pastores errantes, gente das colinas, mas como tantas vezes na história, o que era periferia tornou-se centro. Inicialmente, instalaram-se como minorias dentro das cidades, soldados, comerciantes, até mesmo funcionários, mas com o tempo, começaram a assumir o controle político de algumas delas, fundaram dinastias, adotaram os idiomas, os costumes e os deuses locais, não impuseram ruptura, moldaram uma continuidade transformada. Nesse novo mosaico de cidades independentes, uma em especial deixaria de ser apenas um ponto no mapa para se tornar o coração de um novo mundo, Babilônia, erguida no centro do Vale do Eufrates. No início, Babilônia era apenas uma cidade modesta, mas tudo mudou no ano de 1792 antes da nossa era, quando um novo rei assumiu o trono. Seu nome era Hammurabi. Sob seu governo, que durou mais de 40 anos, Babilônia deixou de ser secundária e tornou-se o centro pulsante de uma nova era mesopotâmica. Hammurabi era mais que um guerreiro, era estrategista, administrador, reformador e visionário. Nos primeiros anos de seu reinado, fortaleceu a cidade, ampliou os canais, restaurou templos, fortificou muralhas e consolidou alianças. Soube esperar, soube observar, e quando o momento certo chegou, agiu. Uma a uma, as grandes potências da região caíram sob seu domínio: Uruk, Larsa,
Eshnuna, Mari, não apenas por força militar, mas por uma teia de diplomacia, pactos, promessas e estratégia. Hammurabi não destruiu a estrutura urbana da Mesopotâmia, reorganizou-a sob uma nova bandeira, mas seu legado mais duradouro não foi o império, que se fragmentaria rapidamente após sua morte, e sim o seu código legal. O Código de Hammurabi é um dos documentos mais antigos e fascinantes já preservados pela humanidade, gravado em uma estela de mais de 2 metros de altura, coroada com a imagem do rei, recebendo as leis das mãos do deus Shamash. Esse texto contém quase 300 disposições que regulavam todos os aspectos da vida: comércio, família, herança, propriedade, contratos e punições. Não era uma lei igualitária, os castigos variavam de acordo com o status social dos envolvidos, mas havia ali uma lógica, uma tentativa de ordem, de justiça proporcional, de proteger os mais fracos contra os abusos dos mais fortes. Na introdução, Hammurabi se apresenta como um pastor, um escolhido dos deuses, enviado para proteger seu povo. Em um tempo onde o poder era quase sempre legitimado pela força, essa afirmação marcava uma mudança profunda, ainda que idealizada, sobre o papel do governante. Além de legislador, Hammurabi era um administrador atento. Diversas cartas preservadas revelam como ele dava instruções detalhadas a seus governadores sobre os mais variados assuntos, da distribuição de rações ao comportamento dos juízes, passando pela gestão dos templos. Ele não delegava cegamente, exigia relatórios, punia a corrupção. Seu governo foi uma lição de controle e de burocracia. No campo religioso, Hammurabi elevou Marduk, a divindade local de Babilônia, ao topo do panteão mesopotâmico. Por séculos, deuses como Enlil ou Enki haviam ocupado esse lugar de destaque, mas Hammurabi mudou a narrativa. Em seus textos, Marduk passou a ser o rei dos deuses, criador do universo e defensor da ordem. Assim, unificava não só cidades, mas também crenças, ritos e tradições. A religião, mais uma vez, tornou-se instrumento de coesão política. Sob seu comando, Babilônia floresceu. Suas ruas se enchiam de comerciantes, artesãos, sacerdotes e soldados. Os canais levavam água aos campos, e os mercados transbordavam com produtos vindos de terras distantes da Índia, do Golfo Pérsico, de Anatólia. Era um tempo de esplendor, mas como tantos ciclos anteriores, esse também teve fim. Após a morte de Hammurabi, por volta do ano 1750 antes da nossa era, seus sucessores não conseguiram manter o equilíbrio que ele havia construído. Rebeliões surgiram, novas potências desafiaram Babilônia, e o controle sobre os territórios foi se perdendo. Contudo, a cidade, o símbolo, a ideia de Babilônia, já havia se enraizado profundamente no imaginário mesopotâmico. Durante séculos, mesmo quando o poder real da Babilônia enfraquecia, seu nome ainda evocava respeito. Seu papel como centro cultural, espiritual e simbólico permanecia firme. Não era apenas um reino que havia nascido, era um mito que ganhava forma. Após a fragmentação do império de Hammurabi, a Babilônia mergulhou em um longo período de instabilidade. O poder central se desfez aos poucos, as cidades se afastaram entre si, e novos inimigos começaram a rondar os limites do mundo mesopotâmico. Não foi uma queda brusca, mas um deslizamento lento, quase invisível, em direção à dispersão da ordem que sustentava a hegemonia babilônica. Durante esses séculos de transição, diversas dinastias tentaram devolver à Babilônia seu antigo esplendor, mas nenhuma conseguiu dominar toda a região por muito tempo. Ainda assim, a cidade seguia viva. As lâmpadas dos templos continuavam acesas. Nas escolas, textos antigos eram copiados. Nas ruas, ecoavam línguas variadas, e mercadorias vindas de terras distantes eram trocadas. A essência da Babilônia, para além do poder militar, sobrevivia em sua cultura. Por volta de 1595 a.C., uma nova ameaça veio do oeste. Os hititas, um povo guerreiro originário da Anatólia, desceram até a Mesopotâmia, em uma campanha relâmpago. Seu rei,
Mursili I saqueou a cidade e levou consigo tesouros e estátuas sagradas, incluindo, segundo alguns relatos, o ídolo do deus Marduk. Foi uma ferida profunda, mais simbólica do que estratégica, que marcou o fim da dinastia amorita. Após a retirada dos hititas, um novo grupo entrou em cena, os cassitas. Seus verdadeiros orígenes ainda são incertos. Alguns os ligam às montanhas de Zagros, outros a regiões ainda mais distantes do leste. O fato é que, no vácuo de poder deixado pelos hititas, os cassitas conseguiram se estabelecer em Babilônia e fundar uma dinastia que duraria cerca de 400 anos. Sua chegada foi gradual, não violenta, e uma vez instalados, integraram-se profundamente à tradição mesopotâmica, adotaram a língua acadiana, reconstruíram templos danificados, restauraram festivais religiosos e mostraram grande reverência pelo legado babilônico. Sob seu governo, Babilônia viveu um dos períodos mais longos de estabilidade da sua história. Foi uma época de reconstrução, de adaptação, de continuidade silenciosa. Distante das conquistas de Hammurabi, os reis cassitas concentraram-se em fortalecer a administração, reorganizar o território e reativar o comércio. Babilônia voltou a florescer como centro econômico e cultural. Não foi um renascimento grandioso, mas sim um ressurgimento discreto, profundo e sustentado. A cultura alcançou um nível elevado de refinamento. As escolas de escribas, conhecidas como Egal, floresceram. Ali, gerações de jovens aprendiam a ler e escrever em cuneiforme, não apenas em acádio, mas também em sumério, que, embora já não fosse falado, continuava sendo a língua da erudição e dos rituais. Os estudantes copiavam antigos mitos, listas de reis, tratados médicos e textos legais, preservando uma memória histórica de valor incalculável. A astronomia também floresceu. Os sacerdotes astrônomos passaram a observar os céus com crescente precisão, registravam os movimentos dos planetas, as fases da lua, os eclipses. Faziam isso, em parte, por motivos religiosos, na tentativa de interpretar os sinais que os deuses deixavam no firmamento. Mas pouco a pouco, essa observação acumulada deu origem às bases de uma ciência sistemática. Os cassitas também incentivaram as artes. Nesse período, os selos cilíndricos, pequenos cilindros esculpidos usados para estampar imagens sobre argila, atingiram um nível de detalhe extraordinário. Os temas retratados eram diversos: cenas mitológicas, banquetes, procissões rituais. Cada selo era uma obra de arte em miniatura, uma história esculpida na pedra. No plano político, os cassitas seguiram uma linha de atuação relativamente pacífica. Estabeleceram relações diplomáticas com o Egito, Mitanni e o Império Hitita. Cartas encontradas nas ruínas de El Amarna, no Egito, revelam um mundo de reis que se tratavam como iguais, trocavam presentes, uniam suas famílias por meio de casamentos e redigiam mensagens com extremo cuidado. Esse equilíbrio diplomático trouxe uma era de estabilidade regional sem precedentes. Mas, como tudo, essa paz também teve um fim. Por volta do final do século XI a.C., a ordem internacional começou a ruir. O delicado equilíbrio que sustentava as grandes potências do antigo Oriente Próximo desmoronou sob o peso de múltiplas tensões, migrações, mudanças climáticas, conflitos internos. O que se aproximava era uma das crises mais profundas da história antiga, o colapso da Idade do Bronze. Para a Mesopotâmia, o fim da era cassita chegou na forma de invasões. Do leste, povos oriundos do que hoje conhecemos como o sudoeste do Irã lançaram campanhas devastadoras contra a Babilônia. Por volta do ano 1155 a.C., o rei elamita Shutruk-Nakhunti saqueou a cidade, levando não apenas riquezas, mas também símbolos sagrados, como a estela com o código de Hammurabi. Esse ataque não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe psicológico. A queda dos cassitas marcou o fim de uma era de continuidade e deu lugar a um tempo mais conturbado, em que o poder mudava de mãos com mais frequência e os conflitos armados se tornaram cada vez mais constantes.
E mesmo nesses momentos de crise, a cultura babilônica não se apagou. Persistiu como uma chama acesa, guardada nas profundezas do templo, esperando ser reavivada. Após o colapso da dinastia cassita, a Mesopotâmia entrou em um novo capítulo, um tempo marcado por instabilidade e fragmentação, mas também por tentativas de reconstrução. As cidades-estado, que jamais haviam deixado de ser núcleos culturais e religiosos, começaram a reafirmar sua autonomia. Nesse período de vácuo de poder, uma nova linhagem de reis babilônicos surgiu no sul. A chamada Segunda Dinastia de Izim, nomeada em homenagem à antiga cidade suméria, tentou restaurar a glória perdida da Babilônia, embora nunca tenham alcançado a extensão territorial nem o poder dos cassitas ou de Hammurabi. Seus feitos foram notáveis. Restauraram festivais religiosos, reconstruíram templos abandonados e lançaram campanhas militares para proteger as fronteiras contra os persistentes ataques dos elamitas. Um dos monarcas mais destacados dessa dinastia foi Nabucodonosor Eperenei, que governou por volta do final do século XI a.C. Não deve ser confundido com seu homônimo mais famoso de séculos posteriores, mas seu reinado foi crucial para recuperar o orgulho babilônico. Sob seu comando, organizou-se uma ofensiva contra Elam, cujo desfecho foi uma vitória memorável. Os exércitos babilônicos recuperaram a estela de Marduk, a estátua do deus que havia sido levada como troféu pelos invasores. A retomada de Marduk foi celebrada com enorme júbilo em toda a cidade. Mais do que uma conquista militar, foi uma restauração simbólica do equilíbrio cósmico. O deus retornava ao seu templo, e com ele, a harmonia entre o divino e o humano. Festivais foram organizados, hinos compostos, e os rituais que conectavam o destino da cidade à vontade dos deuses voltaram a ganhar vida. Durante esse período, a escrita cuneiforme permaneceu como instrumento fundamental do saber. Ainda que antiga e complexa, continuava sendo o meio preferido para registrar de tudo: tratados diplomáticos, contratos comerciais, receitas médicas, observações astronômicas e narrativas míticas. Em tabuletas de argila cuidadosamente cozidas, os escribas preservaram um legado intelectuate transmitido ao longo de mais de 2000 anos. A astronomia seguiu evoluindo. Sacerdotes continuaram a observar os céus a partir dos terraços dos templos, registrando fenômenos com uma precisão que ainda hoje nos impressiona: eclipses lunares, conjunções planetárias, aparições de cometas. E faziam isso não apenas por curiosidade científica, mas porque acreditavam firmemente que os deuses se manifestavam através do firmamento. É também nesse período que surge uma mudança perceptível no tom da literatura religiosa. Ao lado de hinos e mitos tradicionais, aparecem textos que refletem sobre o sofrimento, a injustiça e o silêncio dos deuses. Obras como O Justo Sofredor, conhecido por alguns como o Jó babilônico, levantam questões que ecoam em todas as eras. Por que sofrem os inocentes? Por que os deuses parecem punir aqueles que os veneram? Essas inquietações revelam um pensamento maduro, introspectivo e profundamente humano. Enquanto isso, ao norte da Mesopotâmia, um novo poder começava a tomar forma. Os assírios, por séculos um povo mercador centrado na cidade de Assur, passaram a demonstrar ambições imperiais. Aproveitando a fragilidade da Babilônia e de seus vizinhos, os reis assírios iniciaram a expansão de seus domínios, primeiro nas terras altas ao redor, depois avançando em direção ao próprio coração do sul mesopotâmico. A transformação da Assíria, de uma cidade mercante a um império militar, foi rápida, deliberada e implacável. Reis como Haddad-Nirari e Salmanasar iniciaram campanhas que buscavam não apenas tributos ou rotas comerciais, mas a incorporação direta de territórios a um sistema centralizado e eficiente e frequentemente brutal. Surgia assim um novo protagonista, um que, nas décadas seguintes, mudaria para sempre o equilíbrio de poder no Antigo Oriente Próximo. E ainda assim, no meio de toda essa tensão crescente, Babilônia não desapareceu. Ferida, mas orgulhosa, manteve-se como centro espiritual, cultural e simbólico.
Seus templos guardavam a memória dos deuses antigos. Seus escribas copiavam e recopiavam os textos sagrados. Seu povo olhava para o passado com reverência e para o futuro com esperança silenciosa. O mundo mesopotâmico estava mudando, novos impérios nasciam, novas ameaças se desenhavam no horizonte, mas nas margens do Eufrates, à sombra dos antigos zigurates, ainda pulsava uma promessa ancestral, a de que o conhecimento, a fé e a memória são forças que podem resistir até mesmo à fúria do tempo. O surgimento do Império Assírio não foi apenas o ascenso de um novo poder militar, representou uma reconfiguração total do cenário político da Mesopotâmia e das regiões vizinhas. Os assírios não apenas conquistavam, eles redesenhavam. Onde chegavam, impunham uma administração rigorosa, estabeleciam o aramaico como língua franca e substituíam estruturas locais por governadores leais ao trono de Nínive. Seu modelo era claro, controle absoluto desde o centro, sem espaço para ambiguidade. Esse método contrastava fortemente com o da Babilônia, que por séculos se apoiara em alianças, casamentos diplomáticos e no respeito às tradições locais. Para os assírios, no entanto, a unidade vinha pela força e não hesitavam em demonstrá-la de forma brutal e explícita. Os relevos de seus palácios mostram, em detalhes aterradores, as consequências de resistir, cidades saqueadas, prisioneiros acorrentados, punições públicas. Não era apenas castigo, era espetáculo, um aviso para todos. Mas esse regime de terror não se sustentava apenas na violência, apoiava-se também em uma infraestrutura sem precedentes. Os assírios criaram uma das redes administrativas mais eficientes da antiguidade. De todos os cantos do império à capital, circulavam relatórios, mensagens e ordens, graças a um sistema de correios, cavalos de revezamento e estradas vigiadas. Em questão de poucos dias, uma decisão do rei podia ser executada a centenas de quilômetros de distância. Enquanto isso, nos templos de Babilônia, os sacerdotes continuavam celebrando os ritos antigos, o calendário sagrado, as festas sazonais, os cânticos aos deuses. Tudo seguia como se nada houvesse mudado, pois, de certa forma, para os babilônios, o tempo era cíclico. Os impérios podiam ascender e cair, mas os astros continuavam seu curso. Marduk ainda presidia o destino do mundo, e Babilônia, mesmo subjugada, ainda se via como o centro espiritual do universo. As tensões entre Assíria e Babilônia, embora frequentes, nem sempre eram abertas. Muitas vezes, os reis assírios demonstravam deferência pelas tradições babilônicas. Alguns chegavam a ser coroados reis da Babilônia sob nomes distintos, adotando os rituais e cerimônias do trono do sul. Essa dualidade revelava uma verdade desconfortável para os conquistadores. Apesar do poderio militar, a legitimidade cultural ainda residia nas velhas cidades do sul. E, no entanto, as faíscas da rebelião nunca se apagaram por completo. Babilônia, orgulhosa e indomável, protagonizou vários levantes durante o domínio assírio. Alguns foram sufocados rapidamente, outros, como o liderado por um sacerdote chamado Marduk-Aplaidina, chegaram a ameaçar a própria capital do império. Esses episódios revelavam uma fissura profunda. Um império pode dominar os corpos, mas não conquista tão facilmente as almas. Nesse tempo, a produção cultural também ganhou nova vitalidade. Os antigos textos sumérios e acádios não eram apenas copiados, eram reinterpretados, comentados, adaptados aos novos tempos. Escolas de escribas mantinham viva a tradição, ensinando às novas gerações os complexos sinais cuneiformes, as fórmulas legais, os encantamentos mágicos e os tratados médicos. A cidade, embora dominada, era ainda um caldeirão intelectual. A astronomia, em especial, atingiu novos níveis de sofisticação. Os astrônomos babilônicos
registravam com impressionante precisão os movimentos dos planetas, estabeleciam ciclos, previam eclipses, tudo isso ainda inserido em uma visão religiosa do cosmos, mas já adquirindo um caráter quase empírico, quase científico. Séculos depois, esses dados seriam aproveitados por astrônomos gregos e árabes, numa cadeia de conhecimento que atravessaria milênios. No plano social, a população de Babilônia vivia em um equilíbrio frágil. A maioria era formada por agricultores e artesãos, que dependiam dos canais para irrigar seus campos e dos templos para organizar a vida comunitária. Os comerciantes mantinham redes que alcançavam o Golfo Pérsico, o Levante e as terras altas do Irã. Mesmo sob domínio assírio, Babilônia permanecia um elo essencial na economia do Antigo Oriente, mas a pressão constante dos impostos, as requisições de produtos e de mão de obra pelo governo imperia, e os conflitos armados recorrentes iam lentamente corroendo a vitalidade da região. À medida que os séculos passavam, a tensão acumulada tornava-se insustentável. O esplendor de Babilônia ainda brilhava, mas seus dias como centro independente de poder estavam contados. E enquanto isso, no alto das plataformas escalonadas dos zigurates, os sacerdotes continuavam a observar o céu, à espera de sinais, buscando nas estrelas a promessa de uma mudança. Pois em Mesopotâmia, mesmo nos momentos mais sombrios, nunca desapareceu a crença de que o destino podia mudar, de que os deuses, em sua misteriosa justiça, um dia devolveriam a Babilônia seu lugar entre as estrelas. Após séculos de domínio e resistência, o equilíbrio entre as antigas cidades mesopotâmicas voltava a se inclinar. No horizonte, uma nova potência emergia com força avassaladora, o Império Neobabilônico. Esse renascimento não foi apenas uma restauração política, mas um esforço real para recuperar a alma de uma civilização que se recusava a desaparecer. A ascensão de Nabopolassar, um líder de origem caldeia, marcou o início dessa nova era. Com uma visão clara e uma determinação firme, ele conseguiu reunir os babilônios descontentes, formar alianças decisivas, especialmente com os medos, e enfrentar um império assírio poderoso, porém vacilante. A queda de Nínive, no ano 612 a.C., após um cerco devastador, não representou apenas o fim de uma era, foi o começo de outra. Babilônia, a cidade eterna, voltava a ser o coração da Mesopotâmia. Com Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, o esplendor de Babilônia atingiria seu ponto mais alto. Seu reinado, que durou mais de 4 décadas, foi um dos mais influentes da antiguidade. Ele não apenas consolidou as fronteiras do novo império por meio de campanhas militares decisivas, como também transformou a cidade em um símbolo quase mítico de poder, beleza e sabedoria. As muralhas que cercavam Babilônia sob seu comando eram tão colossais que as crônicas diziam que vários carros podiam circular por elas lado a lado sem se tocar. Essas fortificações não apenas protegiam a cidade, eram uma declaração de sua grandeza. Dentro dos muros, ruas largas e bem planejadas conectavam templos, palácios, jardins e bairros, onde conviviam comerciantes, escribas, artesãos, sacerdotes e nobres. O templo de Marduk, deus padroeiro da cidade, foi ampliado e embelezado até se tornar um verdadeiro centro religioso, político e astronômico. Em seu interior, abrigavam-se não apenas estátuas sagradas, mas também tabuletas de argila, com séculos de sabedoria, hinos, rituais, tratados científicos e registros celestes. Em Babilônia, ciência e espiritualidade não eram opostos, mas sim partes de uma mesma busca, entender a ordem do universo. Entre as construções mais impressionantes daquele tempo, estava o zigurate de Etemenanki, uma imensa torre em degraus, que muitos acreditam ter inspirado a história bíblica da Torre de Babel. Essa obra não era só um feito arquitetônico, mas um símbolo de elevação espiritual. Cada nível levava quem subia mais perto do céu, dos deuses, do mistério. Embora sua existência ainda seja tema de debate, a fama dos jardins suspensos, também atribuídos a Nabucodonosor,
alimentou durante séculos a imaginação de viajantes, historiadores e poetas. Conta-se que foram criados para uma esposa de origem medo, que sentia saudades das paisagens verdes de sua terra natal. Terraços repletos de plantas, árvores exóticas, cascatas e um engenhoso sistema de irrigação transformavam aquele jardim em um verdadeiro oásis suspenso no ar. Seja real ou mito, só mencionar os jardins evocava a habilidade dos babilônios em unir engenharia, sensibilidade e poder em uma única obra. Além da arquitetura e da religião, o Império Neobabilônico era também um centro econômico pulsante. Os registros da época revelam um sistema comercial complexo, com empréstimos, contratos, impostos e parcerias. Rotas terrestres e fluviais conectavam Babilônia a territórios como Anatólia, Pérsia, Arábia, Egito e o Mediterrâneo, fazendo dela um ponto essencial para o intercâmbio de mercadorias e saberes. Enquanto tudo isso acontecia, a cultura continuava a florescer. Escolas de escribas ensinavam a difícil arte da escrita cuneiforme, que exigia anos de dedicação, mas abria portas para uma vida de prestígio e responsabilidade. Textos literários eram copiados, adaptados, preservando a memória dos antigos reis, dos deuses, das epopeias, dos mitos e das leis. Esse renascimento cultural era, consciente ou não, uma forma de resistir ao esquecimento. Em uma região tantas vezes conquistada, devastada e reconstruída, o povo babilônico parecia entender que o verdadeiro poder não está só nas armas ou na riqueza, mas na capacidade de manter viva a identidade. Por meio dos templos, das palavras escritas, dos observatórios e das festas religiosas, eles teciam uma ponte entre o passado glorioso e o presente turbulento. Mas como em todos os ciclos da história mesopotâmica, o esplendor não duraria para sempre. Enquanto Babilônia vivia um de seus momentos mais brilhantes, no leste os persas começavam a crescer sob o comando de um homem que mudaria para sempre o destino da região, Ciro, o Grande. Assim, enquanto os templos ainda ecoavam os cantos a Marduk e as estrelas, continuavam sendo observadas das altas varandas, uma nova transformação se aproximava. Mais uma vez os destinos de deuses, homens e reis se cruzariam naquela vasta planície entre rios. Nos últimos anos do Império Neobabilônico, a estabilidade que antes o definia começava a ruir por dentro. A morte de Nabucodonosor II deixou um vazio difícil de preencher. Seu filho, Amel-Marduk, conhecido por algumas fontes como Ivel-Merodach, não possuía nem o carisma, nem a habilidade administrativa do pai. Seu curto reinado expôs a fragilidade de um sistema muito centralizado em um único grande rei. Logo, o poder passou a ser disputado. Os anos seguintes foram marcados por uma sucessão de governantes cujo acesso ao trono parecia mais fruto de intrigas palacianas do que de méritos claros. Entre eles, uma figura intrigante que fascina historiadores e teólogos, Nabonido. Seu reinado é lembrado não por conquistas militares ou arquitetônicas, mas pelo comportamento político e religioso incomum. Nabonido desafiou tradições profundas ao promover o culto ao deus lunar Sin, acima do todo-poderoso Marduk, protetor de Babilônia. Esse ato foi visto por muitos como uma heresia e um risco para o equilíbrio cósmico, pois o bem-estar do império estava ligado ao favor divino. Excluir Marduk dos rituais principais, especialmente do importante festival de Akitu, foi considerado não apenas uma ofensa aos deuses, mas uma ameaça à continuidade da ordem universal. Mais estranho ainda foi seu longo afastamento do trono. Durante quase uma década, Nabonido viveu na cidade oásis de Taima, no norte da Arábia. Os motivos ainda são debatidos: questões religiosas, doença, tensões internas. De qualquer forma, esse retiro deixou seu jovem filho, Belshazar, como regente em Babilônia, uma situação atípica que agravou ainda mais a instabilidade. Enquanto isso, nas montanhas do Irã, uma nova força crescia rápida e determinada. Ciro Pírio, conhecido como Ciro, o Grande, liderava a unificação dos povos persas e medos, tornando-se um dos conquistadores mais importantes da história. Seu método era diferente.
combinava habilidade militar com respeito pelas culturas conquistadas, conquistando aliados onde outros só encontravam resistência. Quando os exércitos persas chegaram às fronteiras do Império Babilônico, no ano 539 AC, não encontraram uma nação forte e unida, mas um território dividido, com suas elites em conflito e seu povo desiludido. Algumas fortalezas ofereceram resistência, mas muitas outras se renderam sem luta, talvez esperando uma mudança de liderança que trouxesse de volta o equilíbrio perdido. A tomada de Babilônia, um dos eventos mais simbólicos da antiguidade, não foi uma batalha épica, mas sim uma operação cuidadosamente planejada. As crônicas babilônicas e os relatos persas concordam que a cidade foi conquistada sem derramamento significativo de sangue. Disse que os engenheiros de Ciro desviaram o curso do rio Eufrates, permitindo que seu exército entrasse por canais e portas mal defendidas. A imagem de uma cidade conquistada sem violência, preservada em sua totalidade, contrastava fortemente com as quedas sangrentas de Nínive e Assur. Ciro entrou em Babilônia, não como um conquistador, mas como um restaurador. Foi recebido como um libertador, não só pelos sacerdotes de Marduk, que o viam como um rei justo que traria de volta o equilíbrio religioso, mas também por muitos cidadãos que desejavam uma nova era de ordem. Nas inscrições de Ciro, especialmente no famoso cilindro que leva seu nome, ele se apresenta como escolhido por Marduk para restaurar a ordem divina e libertar os povos oprimidos. Um de seus atos mais celebrados foi permitir que os judeus exilados retornassem a Jerusalém para reconstruir seu templo, um gesto que lhe garantiu um lugar especial na memória coletiva desse povo, e até o título de ungido do Senhor nos textos bíblicos. Com essa mudança de poder, começava uma nova etapa na história da Mesopotâmia. Babilônia, embora já não fosse a capital de um império independente, manteria sua importância como centro administrativo, cultural e religioso dentro do vasto Império Persa. Seus templos continuaram ativos, seus escribas seguiram registrando eventos, e sua população preservou muitas tradições. No entanto, a alma do antigo império, a aspiração de autodeterminação mesopotâmica, havia finalmente se dissolvido, e embora a cidade brilhasse ainda por séculos sob outros domínios, o tempo em que Babilônia ditava o rumo da história havia chegado ao fim. Após a conquista por Ciro, a região entrou em uma nova era sob o domínio persa. Embora já não fosse o centro do poder autônomo, sua relevância não desapareceu. Pelo contrário, a antiga Babilônia encontrou nova vida como uma província estratégica dentro de uma estrutura imperial que ia do mar Egeu ao rio Indo. Esse novo arranjo não buscava apagar as culturas locais, mas integrá-las de forma flexível e eficaz. Os persas, especialmente os reis da dinastia Aquimênida, souberam aproveitar o talento dos povos submetidos em Mesopotâmia, incorporando os sábios babilônios na administração, na astronomia, na engenharia hidráulica e na organização agrícola. Babilônia continuou a ser um centro econômico vital. Suas terras férteis garantiam produção constante, e sua localização estratégica facilitava o comércio com regiões distantes, como o Egito, Anatólia e o subcontinente indiano. No campo religioso, os Aquimênidas adotaram uma política de respeito e continuidade. Os templos mesopotâmicos seguiram funcionando, e os sacerdotes mantiveram seus rituais. Festivais tradicionais como o Akito voltaram a ser celebrados com apoio imperial, numa tentativa consciente de projetar uma imagem de legitimidade e restauração. Os reis persas eram vistos como sucessores dos antigos monarcas e até participavam simbolicamente em cerimônias locais, reforçando seus laços com o passado glorioso da região. Mas o tempo não para. Sob essa aparência de continuidade, mudanças sutis começaram a tomar forma. A língua administrativa foi deixando de ser o acádio e o sumério, passando gradualmente para o aramaico, uma língua semítica mais acessível e amplamente falada. A escrita cuneiforme, que dominara a região por mais de 3 milênios, entrou em declínio lento, restringida a contextos religiosos e acadêmicos até desaparecer completamente séculos depois,
quando Alexandre o Grande derrotou o último rei persa, Dário I, em 331 AC, entrando triunfalmente em Babilônia. Segundo os cronistas, Alexandre foi recebido com entusiasmo pela população, que esperava que a cidade recuperasse seu brilho perdido. Ele demonstrou interesse genuíno pela herança babilônica, visitando templos, consultando sacerdotes, ordenando restaurações e planejando transformar Babilônia na capital de seu vasto império oriental. Mas esses planos não se concretizaram. Em 323 AC, no mesmo palácio de Nabucodonosor, o jovem conquistador morreu repentinamente, aos 32 anos. Sua morte deixou um vácuo de poder que desencadeou um complexo conflito entre seus generais, os diádocos. O controle da Mesopotâmia ficou com Seleuco I, fundador do Império Seleucida, inaugurando um novo capítulo, o período helenístico. Ao contrário dos persas, os gregos viam Babilônia com uma mistura de fascínio e superioridade. Embora respeitassem sua antiguidade, promoveram ativamente a helenização cultural e política. Fundaram novas cidades com traçados urbanos gregos, como ruas em grade, ágoras, teatros e ginásios. A mais notável delas foi Seleucia do Tigre, cerca de 90 quilômetros ao norte de Babilônia, que rapidamente atraiu comerciantes, funcionários e artesãos, deslocando o centro econômico e administrativo. Babilônia, a antiga rainha do Eufrates, iniciou um declínio lento, mas constante. Ainda assim, não desapareceu de imediato. Seus templos continuaram abertos, seus escribas seguiram copiando textos, e sua influência, embora reduzida, não se extinguiu da noite para o dia. Nesse momento de fusão cultural, surgiram fenômenos interessantes. Sacerdotes babilônios passaram a escrever crônicas históricas em grego, para explicar seu mundo aos novos governantes. Deuses gregos foram assimilados aos mesopotâmicos, Zeus identificado com Marduk, Apolo com Nabu, Ártemis com Istar. Até o saber astronômico babilônico começou a influenciar as teorias cosmológicas gregas, gerando um diálogo inédito entre Oriente e Ocidente. No entanto, o suporte físico daquela tradição, a escrita cuneiforme, continuava a definhar. Com o passar das gerações, menos pessoas conseguiam ler os antigos sinais gravados na argila. O conhecimento ancestral ficou restrito a círculos cada vez menores, até que, por volta do primeiro século da nossa era, a escrita desapareceu do uso cotidiano. Com ela se extinguiu a voz direta de uma civilização que, por milhares de anos, registrara sua história, suas leis, suas preces e sua poesia em tábuas de barro. Mas o mundo seguia seu curso. Depois dos Seleucidas, vieram os partos, depois os sassânidas, e depois os muçulmanos. Cada civilização trouxe sua visão, sua língua, sua religião, mas o solo sob seus pés ainda era o de Suméria, Acádia, Babilônia. E embora os nomes mudassem e os deuses fossem outros, a essência da Mesopotâmia seguia fluindo, silenciosa, como um rio subterrâneo. Sob o domínio dos partos, e depois dos sassânidas, Mesopotâmia passou por uma transformação progressiva, cultural e política. Já não era mais o berço do poder imperial, nem o epicentro das inovações religiosas ou científicas, mas continuava sendo um território crucial, disputado e valioso. Sua geografia fértil, banhada pelos rios Tigre e Eufrates, permanecia fonte fundamental de riqueza agrícola, e suas cidades, embora em decadência, mantinham uma vida vibrante, marcada pela diversidade de povos e crenças. A chegada dos partos, no século II a.C., um povo com raízes iranianas originário das estepes da Ásia Central, trouxe mudanças na forma de governar. Ao contrário dos gregos, cuja administração era mais centralizada e focada na helenização, os partos adotaram uma estratégia mais descentralizada e tolerante. Permitiam que as cidades mantivessem suas estruturas locais, que os templos funcionassem com relativa autonomia e que as línguas tradicionais convivessem com o grego e o aramaico, que já se tornara a língua franca do oeste asiático. Nesse período, alguns antigos centros mesopotâmicos como Uruk, Nippur e Bórsipa
mantiveram certa vitalidade, embora claramente eclipsados por novas metrópoles como Seleucia do Tigre e Octesifonte, que surgiram como as capitais administrativa e cultural do novo poder parto. Nessas cidades, respirava-se uma mistura surpreendente. Templos dedicados a divindades ancestrais coexistiam com mercados onde se falavam múltiplos idiomas, desde o grego e o aramaico até dialetos iranianos e semíticos. A diversidade religiosa tornou-se uma característica fundamental do panorama espiritual mesopotâmico. O zoroastrismo, promovido pelos governantes iranianos, coexistia com antigas devoções mesopotâmicas, cultos helenísticos, religiões mistéricas da Ásia Menor e novas correntes que começavam a ganhar espaço silenciosamente. O judaísmo, por exemplo, floresceu em cidades como Nejardeia e Sura, onde comunidades judaicas, descendentes dos exilados que não retornaram a Jerusalém, desenvolveram intensas tradições intelectuais que, séculos depois, dariam origem ao Talmud da Babilônia, um dos pilares do pensamento judaico. Também nessa época, começaram a tomar forma outras correntes espirituais, como o maniqueísmo, uma religião dualista nascida nessa encruzilhada cultural, que pregava uma luta eterna entre luz e trevas. Paralelamente, o cristianismo oriental, especialmente em sua vertente nestoriana, fincou raízes na Mesopotâmia, estabelecendo igrejas, escolas teológicas e redes de influência que chegariam até a Índia e a China. Esse mosaico religioso e cultural era sem precedentes, conferindo à região uma riqueza espiritual profunda, embora também frágil. A escrita cuneiforme, símbolo da antiga Mesopotâmia, já havia desaparecido quase por completo. A última tabuinha datada com precisão é do ano 75 DC. A partir daí, textos religiosos, científicos e administrativos passaram a ser escritos em alfabeto aramaico ou grego. Embora os antigos templos ainda funcionassem, seu poder e prestígio haviam diminuído consideravelmente. A memória viva da Suméria, Acádia e Babilônia se esvaía, levando consigo a conexão direta com aquele passado glorioso. Mas a terra seguia fértil, os canais continuavam a irrigar os campos, e a sabedoria acumulada, ao longo dos séculos, ainda influenciava formas de organização, sistemas de contabilidade, rituais e até a maneira de olhar para o céu. A astronomia mesopotâmica, por exemplo, já transformada em uma ciência matemática, foi uma das poucas tradições que conseguiram perdurar além da queda das civilizações originais. Muitos dos princípios usados pelos astrônomos gregos e até pelos primeiros cientistas islâmicos têm suas raízes em observações feitas a partir dos zigurates babilônicos, centenas ou milhares de anos antes. Nesse contexto de constante transformação, chegou o ano 224 DC, quando os Sassânidas, uma nova dinastia persa, derrubaram o poder parto e estabeleceram um império mais centralizado, ideológico e agressivo em sua política religiosa. Diferente dos partos, os Sassânidas promoveram o zoroastrismo como religião oficial, construindo templos de fogo e, em certos momentos, perseguindo comunidades consideradas heréticas ou estrangeiras, como cristãos e maniqueus. Mesmo assim, Mesopotâmia não perdeu sua importância. Ctesifonte, a capital sassânida situada às margens do Tigre, tornou-se uma das maiores e mais esplêndidas cidades do mundo antigo. Seu palácio, com o imenso arco de tijolos conhecido como Tak Kasra, impressionava tanto pelo tamanho quanto pela engenharia. Essa cidade, cheia de jardins, bazares e bibliotecas, concentrava não apenas o poder administrativo do império, mas também uma vida intelectual e artística notável. Nas margens desse esplendor, porém, os últimos vestígios do antigo mundo mesopotâmico começavam a se apagar. Os sacerdotes dos templos ancestrais já eram figuras marginais, suas práticas cada vez mais arcaicas, seus saberes transmitidos em círculos cada vez menores e isolados. A cada geração, uma parte do passado se perdia irremediavelmente, e ainda assim, como um eco persistente,
A herança da Mesopotâmia continuava presente nos canais que irrigavam as terras, nos traços das cidades, na forma de medir o tempo, nas estrelas observadas do alto de uma torre. Mesmo que ninguém mais escrevesse em cuneiforme ou invocasse em Lilo ou Atar, o espírito daquela civilização seguia vivo, como uma corrente subterrânea que flui silenciosamente sob as camadas do tempo. À medida que o Império Sassânida consolidava seu poder na região, o cenário cultural e político da Mesopotâmia tornava-se cada vez mais complexo. A região vivia uma tensão constante entre seu passado glorioso e as demandas de um presente dominado por novas estruturas de poder. A antiga Babilônia, que um dia fora o coração pulsante da civilização humana, não passava de uma sombra de si mesma. Suas ruas, antes cheias de peregrinos, mercadores e sábios, agora permaneciam silenciosas, seus templos, parcialmente destruídos, seus jardins devorados pelo tempo. Porém, nem tudo era decadência. Nas sombras das ruínas, novos saberes floresciam. Mesopotâmia deixara de ser o centro de um império, mas transformara-se em um ponto de encontro de conhecimentos ancestrais, um terreno fértil para as religiões do livro, as ciências celestes e as doutrinas filosóficas vindas do Oriente e do Ocidente. Os zoroastrianos erguiam templos de fogo, os cristãos construíam igrejas simples, onde se discutiam ideias que alcançariam o coração da Ásia. Os judeus aprofundavam a interpretação da Torá e desenvolviam em academias rabínicas como as de Sura e Pumbedita, um dos textos mais influentes do pensamento religioso universal, o Talmud da Babilônia. Esse ambiente, embora fragmentado na aparência, abrigava uma efervescência intelectual comparável à de épocas gloriosas. As escolas judaicas debatiam intensamente sobre lei, moral e o destino do povo de Israel. Os sábios cristãos, influenciados pelo legado helenístico e pelo pensamento persa, refletiam sobre a natureza de Cristo, a criação e a salvação. Os seguidores de Mani, o profeta dualista, teciam uma visão do mundo baseada na luta eterna entre luz e trevas, uma visão que influenciaria até doutrinas góticas e correntes místicas posteriores. Nas cidades mais importantes, a população convivia entre ruínas milenares e novas construções de adobe e pedra. Ctesifonte, com seu imenso arco e salões imperiais, erguia-se como símbolo da majestade sassânida, mas em seus becos, falavam-se aramaico, grego, persa e até dialetos semíticos antigos, que ainda guardavam expressões de tempos remotos. Essa cidade, situada junto às ruínas de Seleucia, era uma mistura de tempos e culturas, um lugar onde os ecos de Hammurabi se misturavam aos decretos dos reis sassânidas. Nas áreas rurais, as práticas agrícolas continuavam a depender dos antigos sistemas de irrigação, inventados milhares de anos antes. Os camponeses cultivavam trigo, cevada, tâmaras e linho, usando canais construídos nos tempos sumérios, apenas pouco renovados. As ferramentas, embora melhoradas, mantinham formas herdadas. As estações ainda eram marcadas pela observação dos astros, cujas trajetórias eram interpretadas pelos herdeiros dos antigos sacerdotes astrônomos. Apesar de todas as mudanças, a Terra falava a língua de seus ancestrais. Com o passar do tempo, essa região vibrante, complexa, mas politicamente vulnerável, ficou presa entre impérios. A fronteira entre o mundo romano e o persa passava por essas terras, e com cada guerra ou rebelião, os povos mesopotâmicos eram testemunhas, e muitas vezes vítimas, da violência, do saque e do deslocamento. As cidades eram fortificadas, os templos reconstruídos ou destruídos, uma e outra vez, e as populações precisavam se reinventar constantemente para sobreviver. Foi nesse cenário de transformações contínuas que aconteceu um dos eventos mais decisivos para o destino da Mesopotâmia, a chegada do Islã. No início do século VI, o profeta Maomé unificou as tribos árabes sob uma nova fé monoteísta. Após sua morte, em 632, os califas que lhe sucederam lançaram uma série de campanhas militares que mudariam para sempre a história do mundo. No ano 636, o exército muçulmano, liderado por Saad ibn Abi Waqqas,
derrotou decisivamente os sassânidas na Batalha de Cadiciá. Essa vitória abriu as portas da Mesopotâmia para o novo poder emergente. As cidades foram conquistadas uma após outra, e em 637, Quetesifonte, a joia do Império Sassânida, caiu nas mãos dos árabes. Foi o fim de uma era, mas também o começo de uma nova. Nesse novo mundo islâmico, a Mesopotâmia, agora conhecida como Iraca, nome derivado do persa que se referia às terras baixas, não foi relegada a segundo plano. Pelo contrário, tornou-se rapidamente um centro neurálgico do novo império. Em 762, foi fundada a cidade de Bagdá, a poucos quilômetros das ruínas de Quetesifonte e Babilônia. Essa cidade, destinada a ser a capital do Califado Abássida, foi construída com uma ambição que evocava as glórias antigas, desenhada como um círculo perfeito, rodeada por muralhas e cheia de jardins, palácios e bibliotecas. Bagdá logo se transformou no novo coração do mundo islâmico, atraindo sábios, poetas, médicos, astrônomos e filósofos de todos os cantos do mundo conhecido. A Casa da Sabedoria, uma instituição que funcionava como academia, biblioteca e centro de tradução, recuperou textos antigos da Grécia, Pérsia e Índia. Entre esses textos, claro, estavam os legados mesopotâmicos, tratados de astronomia, matemática e medicina que haviam sobrevivido ao tempo. De maneira paradoxal, o conhecimento da antiga Mesopotâmia encontrou uma nova vida sob a bandeira do Islã, não como uma mera lembrança do passado, mas como uma base viva sobre a qual um novo mundo se construía. As ideias que nasceram às margens dos rios Tigre e Eufrates voltaram a fluir, agora transformadas pelas veias de uma civilização que se expandia da Península Arábica até os confins do mundo conhecido. A fundação de Bagdá não foi apenas um gesto político ou estratégico, foi em muitos sentidos a expressão material de uma ambição civilizatória, a de construir um centro de conhecimento, comércio e poder que rivalizasse com as grandes cidades da antiguidade. Às margens do Tigre, a cidade tornou-se um fervilhante ponto de encontro de ideias, um espaço onde culturas distintas falavam diferentes línguas, mas compartilhavam a mesma sede por saber. Durante os séculos 7, 8 e 9, Bagdá floresceu como o epicentro do saber no mundo islâmico. Nas suas ruas e madraças, a matemática e a astronomia se desenvolviam com um rigor e uma profundidade inéditos. O legado mesopotâmico, presente na precisão astronômica e no desejo de classificar o conhecimento, continuava vivo no método e na curiosidade desses novos sábios. O sistema sexagesimal dos antigos sumérios, por exemplo, seguia sendo utilizado nos cálculos astronômicos e na medição do tempo, enquanto os mapas do céu traçados pelos babilônios serviam de base para novas observações. A tradução dos textos antigos, uma das tarefas principais da Casa da Sabedoria, não era apenas preservar o passado, mas dialogar com ele. Obras de medicina, filosofia, geometria e alquimia eram recuperadas, traduzidas para o árabe e ampliadas com comentários e experimentos. O que os povos da antiga Mesopotâmia haviam começado séculos antes agora se fundia às ideias de Aristóteles, Galeno, Hipócrates e outros pensadores do mundo greco-romano. Dessa sinergia nasceu um corpo de conhecimento que influenciaria decisivamente a Europa durante o Renascimento. Mas a glória de Bagdá, assim como a de suas predecessoras Uruk, Babilônia ou Nínive, não era eterna. Ao longo dos séculos, a cidade enfrentaria cercos, saques e períodos de decadência. Mesmo nos seus momentos mais sombrios, a memória da antiga Mesopotâmia persistia. Os sábios do Islã sabiam que caminhavam sobre terras milenares. Alguns textos árabes mencionavam Babilônia como uma cidade antiga que rivalizara com o Egito, e as lendas sobre reis antigos, torres que tocavam o céu e jardins suspensos, alimentavam a imaginação popular. Enquanto isso, nas margens do relato oficial, pequenas comunidades continuavam a transmitir fragmentos de um passado ainda mais remoto. Sacerdotes cristãos do Oriente mantinham cópias de antigos textos siríacos,
que falavam de sabedoria ancestral. Os judeus babilônios, organizados em academias e sinagogas, discutiam leis, histórias e visões apocalípticas ambientadas nas planícies de Sinar, onde uma vez florescera seu povo. Até alguns camponeses afastados do burburinho das cidades continuavam cultivando a terra com técnicas herdadas de gerações anteriores, sem saber que seus métodos eram o eco silencioso de uma civilização pioneira. Nos séculos seguintes, a região hoje chamada Iraque passaria por inúmeras transformações, invasões mongóis, lutas internas, domínio otomano e, mais tarde, intervenções coloniais. Cada novo ciclo de conquista deixava sua marca na terra, enterrando camadas de história sob os escombros das próximas. Mas a Mesopotâmia, em sua essência, jamais desapareceu completamente. No subsolo, dormiam as tabuletas de argila, os muros dos templos, as esculturas desgastadas pelo tempo, esperando para ser redescobertas. E essa redescoberta começou no século XIX, quando arqueólogos europeus iniciaram escavações nos antigos Tel, colinas artificiais que se elevam sobre as planícies iraquianas. Com pás, pincéis e muito assombro, começaram a trazer à luz um mundo esquecido. Em Ur, Kish, Lagash, Babilônia, a cada camada de terra e entulho, emergia uma história nova e, ao mesmo tempo, milenar. As tabuletas cuneiformes contavam aos milhares as vozes dos antigos mesopotâmicos, relatos de comércio, rituais, disputas legais, cânticos aos deuses, hinos, receitas médicas e observações astronômicas. Esse processo de recuperação foi lento e complexo, exigindo não só a tradução dos sinais, mas a reconstrução de mundos. Compreender que por trás daquelas cunhas gravadas na argila existia uma forma inteira de ver a vida, uma cosmovisão tão rica quanto a nossa. Foi então que o mundo moderno compreendeu que a Mesopotâmia não foi apenas mais um canto esquecido do passado, mas sim uma das verdadeiras raízes da civilização, uma matriz de ideias, tecnologias e símbolos que viajaram pelo tempo, mudaram, se adaptaram e ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano mais presente. A redescoberta da Mesopotâmia nos tempos modernos não transformou apenas o campo da arqueologia, mas abalou as bases da história ocidental. Até então, muitas narrativas sobre a origem da civilização estavam centradas exclusivamente no Egito, Grécia ou Roma. Contudo, as escavações nas planícies entre o Tigre e o Eufrates revelaram algo revolucionário antes das pirâmides. Antes de Atenas, já existiam cidades organizadas, templos colossais, sistemas legais e formas complexas de escrita em Sumer e Akkad. A emoção com que os primeiros arqueólogos britânicos e franceses descobriam cada tabuinha, cada muro de adobe, cada selo cilíndrico, era comparável à sensação de abrir um baú selado por milênios. E não era só emoção, havia também perplexidade. Como poderia uma civilização tão avançada ter sido esquecida por tanto tempo? Como se apagou da memória coletiva a existência de reinos inteiros como Akkad e Uruk, que floresceram 1000 anos antes da fundação de Roma? O deciframento da escrita cuneiforme foi uma das grandes epopeias intelectuais do século XIX. Através de comparações entre inscrições em vários idiomas, como as da famosa inscrição de Beistum, os linguistas abriram caminho, pouco a pouco, para a compreensão dessa antiga escrita. E o que encontraram nesses textos superou todas as expectativas. Epopeias como a de Gilgamesh, códigos de leis como o de Hammurabi, tratados médicos, catálogos de estrelas, hinos religiosos e até exercícios escolares escritos por aprendizes de escriba. Cada tabuinha era um fragmento de memória. Algumas estavam quebradas, outras incompletas, muitas monótonas para o olhar moderno, mas todas carregavam o eco do pensamento humano mais antigo. Não se tratava apenas de resgatar fatos, datas ou nomes, mas de recuperar a experiência humana em sua forma mais original, escutar novamente as vozes de quem viveu há mais de 5000 anos. O mais surpreendente era que muitas dessas vozes soavam estranhamente familiares. O desejo de eternidade de Gilgamesh, a ansiedade pela justiça nos provérbios sumérios,
A angústia diante da doença, o espanto diante das estrelas, sentimentos universais e reconhecíveis. Num mundo que mudou tanto, a arqueologia mesopotâmica nos devolvia um espelho onde podíamos ver refletidas as nossas próprias perguntas fundamentais. Paralelamente às descobertas arqueológicas, os museus do mundo se encheram de artefatos mesopotâmicos, os touros alados de Nínive, as estátuas de Gudea, as tabuinhas com mapas celestes ou registros contábeis começaram a ocupar vitrines em Londres, Paris, Berlim e Nova York. O fascínio pelo mundo mesopotâmico cresceu rapidamente, tanto no meio acadêmico quanto no imaginário popular. Babilônia virou símbolo de poder e mistério, Ur sinônimo de origem, Gilgamesh um arquétipo do herói trágico em busca do sentido da vida. No entanto, esse interesse global por Mesopotâmia não esteve isento de controvérsias. Muitas peças foram extraídas sem consentimento das autoridades locais, levadas para o exterior durante períodos coloniais. Hoje, as discussões sobre a restituição do patrimônio arqueológico mesopotâmico estão mais vivas do que nunca. A questão não é apenas legal ou museológica, mas ética, a quem pertence o passado, e como garantir que os povos, cujas raízes estão enterradas nesses solos possam também reencontrar sua própria história. Enquanto isso, no Iraque, o legado da Mesopotâmia enfrenta múltiplas ameaças contemporâneas. Guerras, saques e instabilidade põem em risco muitos sítios arqueológicos. Em alguns casos, antigos templos foram destruídos, em outros, tabuinhas valiosíssimas desapareceram no mercado negro, mas apesar dessas perdas, a memória da Mesopotâmia segue viva, tanto na comunidade científica, quanto nos corações daqueles que veem nessa terra, não só um espaço geográfico, mas a verdadeira cuna da humanidade. Porque a história da Mesopotâmia, no fundo, não é uma história morta, é uma corrente que continua a fluir sob a superfície, em cada cidade moderna que se ergue sobre suas ruínas, em cada palavra que pronunciamos sem saber sua origem, em cada ideia sobre lei, escrita, calendário ou justiça, há um pedaço daquela civilização que ainda pulsa. Num mundo em constante mudança, lembrar os começos não é um exercício de nostalgia, mas uma forma de reencontrar o que nos faz humanos. A história da Mesopotâmia não terminou com uma catástrofe ou um ato final cheio de glória ou ruína. Ela se desvaneceu como as coisas que cumprem seu propósito, lenta, imperceptivelmente, fundindo-se ao ambiente e transformando-se em outra coisa. Uma língua deixou de ser falada, uma escrita deixou de ser traçada, um templo deixou de acender seus fogos, e ainda assim, nada disso foi realmente o fim. Porque o que nasceu ali não dependia só de suas cidades, nem de seus reis, nem sequer de seus deuses. O que nasceu ali foi uma forma de pensar o mundo, uma estrutura invisível que passou de geração em geração, às vezes intacta, às vezes distorcida, mas sempre viva. Em cada civilização posterior que tentou organizar seu tempo, explicar os céus, redigir leis ou escrever poesia, havia um fragmento da Mesopotâmia, mesmo que ninguém soubesse. Os ecos de Gilgamesh continuam a ressoar nos mitos modernos, as formas da justiça babilônica refletem-se nas nossas noções legais, os traços que um dia marcaram a argila vivem agora não em tabuinhas, mas nos signos com os quais escrevemos nossas histórias hoje. E assim como um rio que não cessa, ainda que mude seu curso, a herança daquela civilização flui em silêncio, não como um império ou um povo, mas como uma corrente subterrânea que alimenta nossas raízes. E talvez isso seja o mais próximo da imortalidade que uma cultura pode alcançar.